Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Esses dias uma pessoa me perguntou sobre a questão da paralisia do sono. Se eu podia falar mais sobre essa questão da paralisia do sono, porque ela se sentia atormentada por essa questão da paralisia e gostaria de saber um pouco mais. E ela falou inclusive em comprar o livro do Wagner Borges para aprender um pouquinho mais sobre a paralisia do sono. Bom, é uma ótima, sempre comprar livros é sempre muito bom, tá? Mas eu resolvi também trazer algumas dicas aqui para vocês sobre essa questão da paralisia do sono, que é bem recorrente em quem pratica as experiências fora do corpo. Depois da vinheta, vamos conversar um pouquinho. Eu vou trazer alguns comentários aqui, de acordo com a minha experiência em relação ao assunto, e também com alguns comentários extraídos do livro Astral Dynamics, The Complete Book of Out of Body Experience, de Robert Bruce. Ele tem um capítulo justamente chamado Paralisia do Sono. Neste livro aqui, ele separa aqui em algumas explicações pelo lado científico, também pelo lado da projeção astral. Ele fala da dissociação do sono, que é uma maneira como a ciência explica de uma forma geral essa questão da paralisia do sono, que tem muito a ver também com o processo evolutivo da nossa espécie, aonde em tempos remotos precisávamos deixar nosso corpo paralisado enquanto dormíamos em cima de árvores para não cairmos, né? Mas também é um processo onde nós mantemos o corpo paralisado para que nós não saiamos caminhando por aí durante o sono ou, sei lá, fazendo outras coisas, né? Podendo causar um acidente, etc. Então, a paralisia do sono ela é algo fundamental para que a gente possa ter uma vida mais segura durante o nosso sono, tá? Mas também tem aí as questões relacionadas às experiências fora do corpo, que nos dizem que a paralisia do sono ela ocorre no momento onde existe aquela expansão áurica nossa, onde nós nos desprendemos para fora do corpo, porém nós estamos em um momento de separação de consciência, vamos dizer assim, mind split, ele utiliza ali no livro, né, uma mente dupla naquele momento, aonde nós já estamos um pouco fora do corpo e ainda temos a nossa consciência dentro do corpo físico. A gente ainda não passou a consciência para o plano astral, embora nós já estejamos com uma certa descoincidência dos corpos. Isso faz com que, como nossa mente está no corpo, a gente tenta mexer o corpo físico, sendo que nós deveríamos estar já no corpo astral, e a gente quer mexer, a gente não consegue, porque a nossa mente ela deveria estar ali no corpo astral. Alguns dizem justamente o contrário, a nossa mente já está no corpo astral e nós estamos pensando como se estivéssemos no físico e tentamos mexer o físico. Tá? Eu acredito que exista ali uma certa dualidade, uma certa discrepância entre mente e corpo, de forma com que a gente acabe não conseguindo realizar a movimentação nem de um nem de outro naquele momento, tá? E aí a gente acaba ficando naquele momento de paralisia que gera um certo temor. Eu, quando tive minha primeira paralisia do sono, que foi através de uma prática induzida, nunca havia tido paralisia do sono antes, foi durante uma prática induzida de viagem astral, eu senti um desespero muito grande, porque parecia que eu tinha perdido totalmente o controle do meu corpo, tá? Eu tenho um amigo, embora eu não tenha mais contato com ele nos dias de hoje, mas lá na minha adolescência eu falava muito sobre viagem astral e ele ouvia, mas não gostava muito do assunto. Certo dia, ele, de tanto me ouvir falar, né, ele acordou durante a madrugada
e foi se mexer e teve justamente uma paralisia do sono. E ele se desesperou e tentou gritar. Depois, posteriormente, a mãe dele disse que só ouvia ele resmungando lá no quarto, não sabia o que era, achou que era um sonho e nem deu bola, né? E ele fazendo tentando se mexer, e na verdade ele gritava por socorro para a mãe dele, só que, claro, ela não ouvia, né? É, e aí, naquela ânsia, daquele desespero, ao invés de retornar ao corpo físico, o que acontece depois de alguns segundos, ele acabou que se desprendeu e sentou na cama, ufa, assim, né? Conseguiu sentar. E aí, quando ele olha, ele viu o corpo dele atrás. Aí o susto foi gigantesco, né? E ele voltou num choque para o corpo. E o outro dia ele me disse: por favor, nunca mais me fale dessas coisas que eu não quero saber, não quero ver. E nunca mais quis saber. É. Então, a paralisia do sono, ela causa esse tipo de pavor. Tem pessoas que têm constantemente essa paralisia, até se tratam com médicos quanto a isso, né, psicólogos, etc., tomam medicação até muitas vezes, por causa desse pavor que sente durante a paralisia do sono, tá? O livro aqui ele tem um capítulo que ele fala muitas coisas ah, relacionando aqui sobre essa questão, né? Que ele fala que a mente desperta dentro da paralisia do corpo, né? E não tem aquela sensação da saída do corpo, né? Então ela acha que está no corpo ainda quando ela já está ali desprendida do corpo. Naquele momento ela teria que passar a sua consciência, a sua atenção para o corpo extrafísico, ou seja, relaxar, primeiro de tudo sempre, né, pessoal? Relaxar e aí ele se concentrar, pensar no seu corpo astral e na sua flutuação ou saída do corpo, tá? Não fazer força nenhuma, porque você vai ter aquela intenção de querer mexer o corpo. Você não vai conseguir, você está numa paralisia. Então, você apenas se sinta, pense, sinta-se flutuando, e aí você vai conseguir se desprender do corpo físico. Se você não quiser de forma alguma se desprender do corpo físico, basta que você apenas se mantenha relaxado, se concentre e tente mexer apenas uma parte do seu corpo. Aí que está o grande erro das pessoas. Elas entram num desespero e elas querem se levantar, elas querem se mexer e elas não vão conseguir, né? Vão conseguir depois de alguns segundos que parecem minutos e horas, às vezes, para a pessoa, por causa do desespero que ela sente, tá? Mas, se ela tentar fazer força para sair, ela vai ter dificuldades e só vai entrar mais em pânico, tá? Então, o que ela precisa fazer? Manter-se calma, relaxado. Isso passa depois de alguns segundos, mas se você quer se safar de uma vez daquela sensação que às vezes é muito angustiante, você se concentra em uma única parte do seu corpo, o dedão do pé, o dedo da mão, e tente mexer essa única parte. Ao fazer isso, você acaba tracionando o corpo astral de volta ao reencaixe do corpo físico e você sai da paralisia do sono automaticamente. Então é bem simples a maneira de sair ali dessa paralisia do sono, mas sinceramente você estará perdendo uma grande oportunidade, porque é justamente ali que você já está desconhecido e basta com que você consiga conectar a sua consciência ao seu corpo astral e poder então ter uma experiência fora do corpo e aproveitar essa experiência fora do corpo, tá? Então não perca esta oportunidade. Aproveite. Se você tem paralisia do sono espontaneamente, tente aproveitar. Não se desespere. É natural, tá? É algo natural. Então não entre em desespero. Apenas relaxe e aproveite aquele momento ali para uma tentativa de saída do corpo. Repito, se você não quer, não deseja isso, apenas então mantenha a calma e se concentre em uma única parte do seu corpo. Isso vai fazer com que você
novamente retorne. Certo, pessoal? Então, um pouquinho aí sobre essa questão da paralisia do sono. Eu recomendo a leitura, quem entende inglês, né, deste livro aqui, Astral Dynamics, e que aproveite aí essa questão. Embora também você encontre essas informações no livro do Wagner e em outros livros também sobre o assunto, tá? Estudar é sempre muito bom e eu recomendo aí, como eu sempre estou recomendando para vocês, as literaturas de experiências fora do corpo. Certo? Espero que isso tenha sido útil para vocês. Saibam que, então, é natural, não se apavorem. É chatinho às vezes? Sim, mas se você aprender a aproveitar as oportunidades de um limão fazer uma limonada, você vai aproveitar muito essa experiência. Um grande abraço, paz profunda para todos vocês.